Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está em um cenário bem diferente do que a gente está acostumado e justamente porque a palavra de hoje ela vem trazer algo que Deus quis trazer na realidade. Muitas vezes Deus vai fazer isso, Ele vai mudar cenários, mudar situações, justamente para dizer que quem tem o controle de tudo é Ele, porque a gente tem a nossa organização, a gente tem a nossa confiança na nossa capacidade. E quando as coisas saem do nosso controle, a gente sempre fica em um desespero, porque saiu da nossa ordem, saiu da nossa arrumação, saiu do nosso planejamento. Só que Deus quer nos levar a um ambiente onde não depende do nosso planejamento, da nossa organização, da nossa capacidade. E muitas vezes a gente tem feito isso. A gente tem organizado Deus na nossa vida. A gente tem colocado Deus num ambiente onde Ele vai se encaixar na nossa vida. Só que eu vou te falar uma coisa. Deus não foi, Ele não nos escolheu, Ele não nos chamou para Ele ser colocado na nossa vida. Pelo contrário, Ele nos chamou para nos colocar na vida dEle. Ele nos chamou para nos levar para os propósitos dEle. Talvez você está com a sua vida desorganizada. Talvez as coisas estão acontecendo fora daquilo que você planejou. E isso tem trazido um desconforto. Isso tem te trazido um desespero, isso tem te despertado medo, mas olha, é agora que Deus está agindo. A palavra que eu quero compartilhar hoje nesse devocional é uma palavra que meu marido trouxe ontem para nós na igreja. E essa palavra ela sempre fala comigo e cada vez ela fala de uma maneira diferente. Eu já trouxe alguns devocionais nessa palavra quando era áudio. Mas hoje eu quero trazer ela numa percepção nova. É Ezequiel 47. É o rio de Deus. Eu quero ler aqui só alguns versículos para não estender. Que diz aqui, Ezequiel 47. Depois Deus me fez voltar à entrada do templo. E eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, que corria para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. As águas escorriam debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. E ele me levou até a porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que dá para o oriente, e ali corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medida. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam nos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas eram nos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar as águas, e elas davam nos lombos. Mediu mais 1000. E agora já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deveriam ser passadas a nado, águas que eu não podia passar. E ele me perguntou: viste, filho do homem? Então ele me trouxe de volta à margem do rio. E ao chegar lá, eu vi na margem do rio uma grande abundância de árvores de um lado e de outro. E ele me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a Arabá, aonde entram no mar, e quando elas entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Muito forte essa palavra. O Senhor ministrou muito meu coração. Ele é o rio, Ele é a água, e Ele quer nos fazer entrar nesse lugar. Quando a gente vem, Ele vai nos conduzindo às medidas. Então Ele mede um pouco,
nos aprofunda um pouco, leva nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, mas chega uma hora que quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais Ele vai me levar numa profundidade. E quando essa hora chega, não dá mais controle. Quando a água se torna um rio que não dá mais pé, quem controla é Ele. Quem leva para frente, para trás, quem traz de volta é o Senhor. E quando eu mergulho no rio de Deus, o rio entra em mim. Porque aqui fala, quando saiu, tudo era diferente. Quando saiu, tudo estava transformado. Quando saiu, aquele rio se encontra com o mar e ali onde toca traz cura. Isso me fez lembrar daquela mulher na beira do poço, quando Jesus estava ali e ela vai ao encontro. Ela vai tirar água do poço e Jesus fala assim, eu quero água. E ela olha e ela vê algo diferente. Fala assim, mas o senhor sendo homem judeu pede água para mim? E ele fala assim, mas se você soubesse quem te pede essa água, se você soubesse a água que eu tenho, você jamais teria sede. E ela então fala, eu quero dessa água. Eu quero. E quando ela fala isso, a água encontra ela. A água acessa ela. Ela não mais, ela estava sendo conduzida até a água encontrou com ela e a água estava nela, porque Jesus fala assim, aquele que beber dessa água, rios de águas vivas fluirão dela, rios. Então quanto mais perto do Senhor eu chego, mais profundo nele eu fico, até que chega um ponto que a gente está tão mergulhado nele, que ele se torna um rio em nós. Hoje nesse ambiente que saiu do meu controle, porque Deus ele é assim. Quando você decide obedecer a Ele, Ele vai te levar a medidas, tá? Ele vai te respeitando, porque o Senhor ele respeita os seus limites. Ele vai falar, tá bom, eu vou entrar na sua organização, eu vou respeitar os limites. Você só consegue ir no tornozelo? Eu te levo até o tornozelo. Mas vamos mais um pouquinho? Você consegue até o joelho, eu sei que você consegue. Vamos mais um pouquinho. E o Senhor, Ele sempre vai nos levando numa medida até que fique totalmente submerso nele. E quando a gente fica totalmente submerso nele, não dá controle, não dá pé. Nessa hora, é Ele que conduz. Eu sei que às vezes a gente tem situações que nós queremos controlar. Mas se você deixar o rio de Deus mergulhar, se você mergulhar nesse rio, esse rio vai se tornar em você uma fonte a jorrar. E aí não é mais você, aí é o Senhor. Aí não é mais você, é o Senhor. Seja na sua casa, seja na sua família. Quando esse rio que há em você se encontrar com o mar, que são as circunstâncias que nos cercam, tudo será curado. Tudo será transformado ao seu redor, tudo será saudável, é o que ele diz aqui. Porque quando as águas entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Então, o que Deus quer de mim, de você, é que a gente deixe Ele no controle. É que a gente vá se rendendo, vá se entregando, Ele vai respeitando a nossa medida, Ele vai respeitando a nossa estrutura, mas o que Ele quer mesmo é ter o controle de tudo. O que Ele quer mesmo é que a gente se renda mesmo, é que a gente se entregue mesmo, é que a gente permita mesmo Ele estar no controle. Porque quando é Ele no controle, flui. Quando é Ele no controle, tudo vai ser transformado. Porque quando ele entra no rio, era um cenário, era um ambiente. Mas quando ele sai, ele olha ao redor e ele fala assim, tá tudo diferente. Tem árvores de um lado e do outro. Tem frutos nessas árvores. Se você olhar ali, o que é esse controle? É o Espírito Santo de Deus. Quando fala das águas, sabe o que eu me lembro? De Gênesis. Tudo era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre as águas. Quando você se entrega a Jesus, o Espírito, ele vem sobre você.
E ele não está mais ao seu redor, mas ele está fluindo de dentro. E quando ele flui, quando é de dentro, tudo é transformado, tudo é curado, tudo é novo. Em Apocalipse, lá no versículo 12, esqueci o capítulo, fala assim: então as águas do Senhor, o rio de Deus flui, e ali ele produz frutos, 12 frutos ao ano, e o seu fruto é alimento, mas as suas folhas são cura. Quando o Espírito Santo está fluindo em nós, quando ele já não, quando não é nós limitando ele, mas é ele já fluindo de dentro para fora, os nossos frutos, os frutos que ele nos faz produzir alimento, e as nossas folhas, que são as nossas ações, é cura. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ele quer que rios fluam de nós. E esses rios curados só vai fluir quando a gente mergulhar. Quando a gente ir na medida dele. Quando a gente não deixar mais o nosso controle, mas ser o controle dele. Quando Deus está no controle, tudo vai fluir. Mesmo que seja assim, diferente. Seja em outros cenários, seja em outro ambiente, seja debaixo de situações que você fique desesperado. Porque quando a gente perde o controle, a gente se desespera assim. Quando a gente vê que não tem mais controle, a gente fica inseguro. A gente fica num ambiente que a gente não sabe, mas é aí que é mergulhar nas águas do Senhor. É confiar que Ele vai nos levar a uma medida de fé, aonde não dá mais pé, mas é dependência. É depender. Que é Ele que nos leva para frente, para trás, que é Ele que nos guia. Amém? Então esse é o nosso devocional. Nesse ambiente onde eu não controlei. Mas a gente vive a palavra que prega, amém? Essa palavra estava desde ontem no meu coração. Mas eu não controlei esse ambiente que eu estou hoje. Justamente para falar que quem tem o controle de tudo é o Senhor. Amém? Quando Ele está no controle, flui. Mesmo quando não é do meu jeito, mas flui. E eu estou aqui para dizer para você, deixa Deus no controle. Porque se Ele está no controle, vai fluir. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Provado aquilo que a gente fala é maravilhoso. Tudo fala, Pai. A palavra hoje foi provada, principalmente porque é aonde a gente precisa confiar. O teu controle. A gente frequentemente dá o controle para o Senhor, mas toma na primeira adversidade. Na primeira adversidade a gente toma das suas mãos. Na primeira adversidade a gente desiste de confiar. Na primeira adversidade a gente dá o nosso jeitinho. Mas toda vez que a gente faz isso, a gente quebra, a gente frustra todos os seus planos. E hoje eu quero dizer, Pai, que nós estamos aqui dependendo de Ti, confiando em Ti, porque na nossa força nada dá certo. Mas quando é o Senhor no controle, flui. Então que o Senhor venha ativar a fé de cada uma que está aqui, Pai. Que ela seja, Senhor, convicta de que o Senhor está no controle. E que esse rio, que antes a gente pegava as medidas, que hoje ele se torne um rio de águas vivas fluindo em nós. Porque aonde esse rio tocar, vai trazer cura. Vai trazer cura. Nós somos esse agente de cura na nossa casa, na nossa família, no ambiente que a gente for. Porque é nesse lugar que o Senhor quer nos usar. Em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra breve, objetiva, mas que ela vire uma chave no seu coração. Deus está no controle. Deixa Ele no controle. Amém? Deus abençoe. Fica na paz.